Evangelho de Mateus, capítulo 22, eu gostaria de ler com você a partir do verso 34, que diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Só até aqui eu queria que você fechasse os teus olhos e orasse, se colocasse à disposição do Espírito Santo. Amém? Para que Ele possa vir com graça e favor e ministre ao seu coração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Ó Deus, esta palavra que é santa, que é viva. Jesus, que tem o poder de discernir tudo aquilo que envolve a nossa existência. Em nome de Jesus, eu declaro que os nossos corações se curvam diante da autoridade da Sua palavra neste lugar. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de vir e falar a cada coração que se faz presente aqui, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, como nós lemos aqui, eu quero te dizer que o que vemos neste texto ocorreu logo depois de um momento em que os saduceus, citados no texto, puxaram um debate com o Senhor Jesus sobre a questão da ressurreição. E nesse embate ele mostra que o conhecimento deles a respeito das Sagradas Escrituras era raso. E assim o Senhor os vence em relação à questão que havia sido levantada por eles. O que você pode ver nos versículos anteriores. A verdade é que os saduceus levaram aquilo que a gente poderia dizer uma baita surra de Jesus na discussão. Apanharam de tal forma que não tinham nem sequer o que dizer ao mestre. O que restou naquele momento foi apenas o silêncio. E eu acredito que um silêncio ensurdecedor deles. Não tinham nada o que falar para Jesus diante daquilo que Jesus prova para eles nas Escrituras Sagradas. Preste atenção nisso. Paralelo a esse acontecimento, estava ali outra galera, a turma dos fariseus, que somavam com aqueles que ficavam o tempo todo pegando no pé de Jesus, importunando Jesus na sua trajetória aqui. E o texto nos mostra que diante do ocorrido entre o Senhor e os saduceus, eles se reúnem e decidem ou definem uma estratégia que tinha como finalidade, diz-nos o texto, de pôr Jesus à prova. O que nós podemos ver nos versículos 36 e 37, quando eles indagaram o Senhor: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na verdade, aqui eles estavam querendo colocar Jesus à prova, fazendo essa pergunta. O que de prontidão Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Essa foi a resposta de Jesus a eles. E com base, queridos, nisso, em essa afirmação de Jesus, que fica definido, afirmado, aquele que é o grande mandamento do Senhor para o homem, eu gostaria de convidar você para uma reflexão sobre o tema, o nosso amor pelo Senhor. É em volta disso que nós queremos conversar um pouco com você neste lugar hoje. Amém? Mas antes é importante entender algo. Segundo as palavras de Jesus no texto, pense comigo, em que se define amar a Deus? Quero começar por aqui. Na resposta de Jesus aos fariseus, eu não sei você, mas para mim fica claro que amar a Deus exige de cada um de nós um alto nível de entrega e envolvimento com Ele. O texto diz: ame o Senhor
preste atenção nisso, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso significa que não se trata de qualquer tipo de amor, mas sim de um tipo de amor em que a parte doadora se entrega, se envolve por completo, sem reserva, a parte receptora desse amor, que no caso aqui é o Senhor. A expressão de todo o coração. Eu acho interessante isso, que ele não fala, ame o Senhor com o coração. Não, é de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Para mim, diz exatamente isso no texto. Portanto, como amar ao Senhor é o grande mandamento. Nós precisamos entender que a prática, queridos, de todos os outros mandamentos depende da forma que praticamos esse. É interessante, importantíssimo você pensar nisso. Ou seja, o bom desenvolvimento no nosso relacionamento com Deus, quando nós o amamos, ou o bom desenvolvimento em relação ao nosso amor pelo Senhor, afeta diretamente a nossa prática de todos os outros mandamentos divinos. Agora, com isso em mente, nós podemos começar a pensar sobre o primeiro ponto que eu quero destacar na reflexão com você. E ele é uma pergunta: qual é o nível do nosso amor para com o Senhor? Qual é o nível do seu amor para com o seu Senhor? Você consegue pensar e responder de prontidão essa pergunta? Talvez sim. Baseado naquilo que você sente, que você pensa e que você acha de si mesmo como cristão, nesse exato momento que você está aqui. Talvez baseado naquilo que você praticou ou tem praticado como cristão. Mas permita-me te dizer algo. Se fôssemos responder a essa pergunta com base nas canções que cantamos, nas lágrimas que derramamos, nas confissões que costumamos fazer com os nossos lábios, eu acredito que a conclusão da maioria seria que estariam vivendo um bom ou até um alto nível de amor a Deus. Porque pensa numa geração que tem um discurso bonito, que canta bonito. É a nossa. Basta olhar para o período que nós acabamos de encerrar. É verdade ou não? Mas a verdade é que o nosso amor por Ele não pode ser medido apenas por canções que entoamos, lágrimas que derramamos ou discursos que fazemos. Não que isso não deva fazer parte da nossa vida, na verdade, isso está embutido no combo. Sim, deve-se praticar isso. Mas o fato é que apenas isso não basta. Apenas isso não comprova o nosso amor e muito menos o nível desse amor para com o Senhor. Queridos, e com isso eu quero te dizer que a métrica que deve ser usada por nós para medir o nível do nosso amor para com o Senhor, junta-se a tudo isso uma vida de obediência e prática a tudo aquilo que Ele nos desafia por meio da sua palavra. Afinal de contas, nós em nossos discursos, a gente não tem dúvida de dizer que a Bíblia é a regra de fé e prática nossa, porque ela é de verdade a nossa regra de fé e prática, ou a regra de fé e prática de todo cristão. Amém? Você está comigo? A verdade, queridos, diante disso, é que nós podemos estar enganados acerca do quanto amamos o Senhor. E é por isso que eu quero te convidar a abrir o seu coração, a se desarmar por completo e começar, ao ponto que você vai me ouvindo neste lugar, a fazer uma análise profunda acerca dessa questão na sua vida. Deixa eu te dizer algo, nós vamos tomar, por exemplo, para a gente aguçar essa autoanálise, o exemplo da vida de Pedro.
o que Pedro viveu como discípulo do Senhor. Um dia, Pedro achava que o amava em alto nível, mas depois ele descobriu que não era bem assim. Acompanhe comigo isso. Em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14 até o versículo 23, Jesus está participando da última ceia com a turma, os seus 12 discípulos. E nessa ceia, todos assentados à mesa, em um determinado momento, ele diz a eles: a mão do traidor está comigo à mesa. Versículo 21. A mão do traidor está comigo à mesa. E quando você lê o texto, você vai ver que estas palavras de Jesus trouxe um grande desconforto para eles. No versículo 23 diz que eles, diante disso, começaram a trocar olhares. Olhavam uns para os outros. E a ideia era de responder uma pergunta para si mesmo: qual de nós, ou qual deles, seria o que estava para fazer aquilo que Jesus estava dizendo, ou tinha falado que iriam fazer. Pensa nesse desconforto. Eles olhando uns para os outros e perguntando para si mesmo: será que é ele? Será que sou eu? Será que é ele? Será que é fulano? Entende? E a Bíblia diz que houve um grande desconforto aqui, entre eles. Mas, o que eu acho interessante é que quando nós analisamos o texto, agora no Evangelho de João, quando ele registra o mesmo fato, parece que Pedro não se sentiu tão desconfortável assim, diante disso como os demais. O que só pode, queridos, ter uma explicação. Pedro achava que realmente amava o Senhor de verdade e em alto nível. É por isso que ele não se sentiu tão desconfortável como os demais. João registra que, enquanto eles estavam vivendo esse momento de desconforto, onde olhavam uns para os outros, tentando entender de quem ele falava, a quem ele se referia, ele, João, estava sentado ao lado direito de Jesus. E de repente Pedro faz um sinal a ele e o orienta para que ele pudesse perguntar a Jesus quem seria o traidor. Agora, consegue imaginar isso? Jesus libera essa palavra: a mão do traidor está comigo à mesa, e começa esse desconforto, os olhares se cruzam, questionando quem poderia ser, e de repente Pedro olha e vê João ao lado de Jesus, e ele começa a sinalizar, talvez falar apenas com os lábios para João: João, pergunta a ele quem é. Consegue pensar e visualizar o quadro? E isso, queridos, demonstra que Pedro estava dizendo mais ou menos assim para João: João, pergunta para ele quem é João, porque eu tenho uma certeza, eu e você não podemos estar no meio desses prováveis traidores. João, você é o mais íntimo, eu sou o Pedroca de Jesus. João, então se nós dois estamos fora, cara, aproveita que você está pertinho dele, pergunta para ele quem que é o traidor. Percebe, queridos? Só pode ser essa explicação, e o que vem depois me prova de que realmente era isso que João estava pensando naquele momento. Por quê? Nós vamos que Pedro estava vendo naquele momento. Por quê, queridos? Tudo indica que no meio de tudo isso, Jesus estava vendo o coração de Pedro. Jesus estava como sabedor de tudo o que passava na mente e no coração de Pedro. Por que eu digo isso? Quando você lê Lucas capítulo 22, do versículo 31 e 34, logo depois disso que eu acabei de dizer, Jesus alerta Pedro. E olha o que Jesus disse a ele. Lucas 22, 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça
os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Olha a convicção do cara. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Percebe, queridos? Jesus, ao alertar Pedro, ele não titubeia, ele vira para ele e diz assim: pera lá, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, o negócio aqui, o nível aqui é outro. Jesus, eu estou pronto para ir com o Senhor para a prisão, ou morrer com você ou por você. O esquema aqui é esse, Jesus. E aí Jesus, vem com essa: ei, Pedrão, você não sabe o que é que te espera. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Hoje, antes que o galo cante, você vai negar que me conhece por 3 vezes. Percebe, queridos? E esse discurso de Pedro: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. É ou não é um belíssimo discurso? É. É um belo, forte discurso. Que demonstrou exatamente que ele se achava alguém que amava Jesus em um alto nível, que estava completamente envolvido com o Senhor, ao ponto de, acredito eu, juntamente com João, olhar para os dois e dizer: João, eu e você estamos fora dessa turma. Nós não podemos fazer parte desses prováveis traidores. Por isso, pergunta a ele, usa da sua intimidade com ele, arranca dele quem é o dito cujo traidor. Percebe? É por isso que ele agiu assim. E quando, queridos, a gente continua aqui acompanhando a trajetória de Pedro, a gente vai ver que, na hora do vamos ver, não foi bem assim. Mesmo quando lá no jardim do Getsêmani, diante daquele ato de coragem e bravura, quando os soldados chegam para prender Jesus, ele arranca da espada e corta a orelha do soldado, coisa que eu acredito que ele não queria cortar a orelha, na verdade ele queria era cortar o pescoço daquele cara, Mesmo diante disso, que foi sim um ato de bravura, porque naquele momento ele não olhou para aquela turma toda de soldados que chegaram, ele simplesmente, no ímpeto de alguém que achava que amava Jesus, que estava pronto para morrer por ele, ou com ele, arranca da espada e tenta cortar a cabeça do cara. Mesmo diante disso, queridos, nós podemos dizer que Pedro, ele estava totalmente desalinhado com aquele amor que Deus espera que exista no coração de todo aquele que professa que o ama e que o tem como Senhor e Salvador. Ele teve um momento de bravura? Sim, claro que teve. Pensa no momento, ele arranca aquela espada e pá, e dá o golpe. Eu fico só imaginando a frustração dele, quando Jesus, no escuro, consegue encontrar a orelha do cara e devolve ela no lugar. Porque eu acho que foi muito frustrante para Pedro, Talvez ele olhou e disse assim: pô, Jesus, eu estou aqui tentando te defender, tentando te proteger, eu queria cortar a cabeça desse cara, e você não deixa ele nem sem a orelha, Jesus. Eu acredito que foi algo frustrante para ele. Mas, queridos, o que a gente vê aqui, é que logo depois disso, Jesus é preso, e então começa aquilo que eu chamo de a saga da traição de Pedro. Cumprindo assim o que Jesus havia dito, cumprindo assim o alerta que o Senhor havia trazido ao coração e mente de Pedro. A primeira negação acontece enquanto os soldados estavam introduzindo Jesus na casa do sumo sacerdote. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, e aqui já cabe um parênteses. Tudo indica que toda a turma foi ameaçada de prisão junto com Jesus. A Bíblia não traz detalhes acerca disso, mas eu acredito que talvez o chefe daquela turma de soldados que foi ali prender Jesus, os ameaçou, falou assim: olha, e vocês fiquem longe, porque se vocês tentarem fazer alguma coisa como esse rapaz fez, arrancando a espada, nós vamos prender todos vocês. É por isso que a Bíblia diz que todos dispersaram. Pedro e João
permaneceram seguindo Jesus, com uma certa distância. Tipo assim, vamos permanecer com uma distância de segurança, com um espaço seguro, porque se o negócio começar a azedar para o nosso lado, dá tempo de fugir. E a Bíblia vai dizer que Pedro o seguia de longe. E aqui, queridos, quando eles estavam nesse momento, entrando com Jesus na casa de Caifás, a turma acende uma fogueira no pátio, eu acredito que em frente à casa dele. E de repente, eles começam ali a esquentar fogo, talvez uma noite fria. Pedro toma lugar junto àquela fogueira com eles. E nesse inteirinho, uma empregada, quando olhou e viu Pedro sentado perto do fogo, a Bíblia diz que ela fixou os olhos nele e disse: você estava com ele. E aí começa a saga da negação. Pedro vira para ela e diz assim: mulher, não o conheço. Do mesmo jeito que ele foi firme, quando ele disse: eu estou pronto para morrer com o Senhor, ou ser preso, ele disse: mulher, eu não o conheço. A segunda negação acontece logo depois, quando um deles viu Pedro e disse: você também é um deles. E Pedro responde afirmando: homem, eu não sou um deles. A terceira negação, a Bíblia vai dizer que acontece 1 hora depois. Percebe que a coisa aconteceu muito rápido. Quando o outro afirmou dizendo: com certeza, cara, você também estava com ele. Você é galileu. Você faz parte dessa turma, confessa. Mas Pedro, a Bíblia diz que ele insistiu: homem, não sei do que você está falando. Percebe o comportamento dele? E logo depois dessa terceira negativa, o que é que acontece? O bendito do galo canta. Consegue tentar visualizar esses acontecimentos? Então a Bíblia diz que nesse momento, Jesus já estava ali a um local, ou num local que poderia ser alcançado pelos olhos deles. A Bíblia diz que nesse momento, queridos, Jesus se volta e fixa os olhos em Pedro. Não consegue pensar nisso comigo? Ele está ali, junto com aquela turma, nega Jesus pela terceira vez, o galo canta, e Jesus de certa distância vira, e o olhar dele encontra o olhar de Pedro. O olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. E naquele momento, queridos, ele se lembrou da palavra do Senhor, da palavra que Jesus havia dito: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. E a Bíblia vai nos dizer que nesse momento, claro, depois que a ficha caiu, ele percebeu, queridos, também aqui, que não estava com aquela bola toda que ele achava que estava lá atrás. A Bíblia diz que ele, saindo dali, chorou amargamente. Você consegue tentar imaginar a profundeza desse choro de Pedro? Um cara que pouco tempo atrás virou para Jesus e disse: Jesus, eu estou pronto para ser preso ou morrer com o Senhor. E agora, ele se encontra num momento de: uau, estou pronto para nada, eu neguei o Senhor. Consegue imaginar o choro que Pedro teve, que Pedro se submeteu depois disso? Deixa eu te dizer uma coisa: quantas vezes muitos de nós estamos vivendo apenas para apresentar réplicas perfeitas desse momento que Pedro viveu, onde nós negamos o Senhor o tempo todo na nossa vida. Quantos de nós estamos vivendo para praticar isso, para replicar esse comportamento? Onde negamos o Senhor das formas mais cabulosas,
imagináveis e inimagináveis que se possa conhecer ou conceber. É verdade ou não? Isso é terrível? Sim. Mas é o que acontece, queridos, quando o amor por Ele ainda não é tão verdadeiro e forte como deveria ou precisa ser. Mesmo diante de um discurso forte, de um discurso bonito, a verdade é que tem muita gente hoje que está vivendo o mesmo que Pedro viveu em sua vida, viveu aqui nesse momento. Estão vivendo, estão replicando pela sua vida esse momento que Pedro viveu. E o nosso, queridos, comportamento, o nosso caminhar, revela exatamente isso. Que nível de amor nós temos pelo Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, você sabe muito bem como tem sido a sua trajetória até aqui. Você sabe quais foram as suas práticas hoje, desde o momento que você abriu os seus olhos ao acordar pela manhã. Nós nos conhecemos. A gente sabe como tem sido de verdade a nossa prática. Então, a ideia aqui é nos levar a fazer essa profunda e autoanálise do nível do nosso amor pelo Senhor. Pode ser que a maioria de nós apenas acha que ama o Senhor. Pode ser que a maioria de nós ainda estamos vivendo apenas nesse mundo, nesse campo de achismo. Porque, na verdade, nos momentos em que nós precisamos provar que amamos o Senhor, o que a gente mais faz é negá-lo. Como aconteceu com Pedro. Agora, se a conclusão que se chega é que não o amamos como deveria ou precisaria ser, é importante a gente entender que isso não é o nosso fim. E assim, precisa ser encarado corretamente. Porque o Senhor deseja nos ensinar em relação a isso. Você pode dizer amém? E o que Ele tem para nos ensinar diante disso? Uma vez que a gente entende que o nosso nível de amor com Ele ainda não é tão bom assim, ou não é aquilo que deveria ser. Sabe o que o Senhor quer nos ensinar? Que o nosso amor para com Ele pode aumentar. Você pode dizer amém? Isso quer dizer que amanhã você pode acordar amando mais o Senhor do que você ama hoje. Entende? E nós precisamos entender isso. Se o nível do nosso amor por Ele estar aquém do que deve ser, precisamos entender que Ele pode aumentar. É uma proposta de Deus para nós, e nós precisamos olhar isso, queridos, como o desafio da nossa vida. Por quê? Nós estamos falando aqui do maior mandamento, do principal mandamento, do mandamento do qual depende a prática de todos os outros na nossa vida. Percebe isso? Então nós precisamos encarar essa questão, se está ruim, se você olha para você e a conclusão que chega, talvez muitos aqui já chegaram até aqui, puxa, realmente eu pensava como Pedro, mas se eu for analisar o que eu fiz com a minha esposa hoje, durante o almoço lá em casa, um exemplo, eu não amo o Senhor assim. Você quer ver mais? Se cada um de nós formos analisar aqui, qual foi a condição do seu coração ao entrar por essa porta hoje? Se a gente for pegar só esse ponto, já seria suficiente para a gente chegar à conclusão, o nível do meu amor por Ele está lá embaixo, ou está no médio, ou está lá em cima. Sabe por quê, queridos? Gente, o que é um culto como esse? Uma grande celebração, onde os filhos de Deus se juntam para adorá-lo. Você consegue imaginar um coração pegando fogo de amor e paixão pelo Senhor, entrando por aquela porta como se estivesse chegando sexta-feira em casa, depois do expediente, sextou, estou indo para casa, desanimado, cabisbaixo, triste, sem ânimo nenhum. Você consegue imaginar um cristão apaixonado pelo Senhor, vindo para uma reunião de celebração desse jeito? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que o seu coração entrou por aquelas portas hoje?
Só isso já é suficiente para gritar dentro de mim: ei, bonitão, você não está com essa bola toda que você pensa que está. Para Jesus olhar para mim e dizer assim: olha como que você entrou aqui. Você veio para bater ponto. Você veio porque um espírito religioso insiste em dominar você, mas não é amor por mim. Não é porque você me ama. Sim ou não? Mas deixa eu te falar, a boa notícia é que esse amor, ele pode aumentar, e isso eu volto a repetir, precisa fazer parte, né, da sua vida como um grande e poderoso desafio. Sabe por quê, queridos? Da parte do Senhor, o caminho está aberto para que isso aconteça, para que o meu e o seu amor por Ele aumente. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa como você entrou por aquelas portas, isso para Deus e para você já é passado. Entende? Deus, Ele não é aquele que fica olhando para o nosso passado, contemplando os nossos erros, apontando os nossos erros, apontando o dedo para nós o tempo todo, nos acusando. Não, Ele não faz isso. Na verdade, o passado para Ele não importa mais. E quando olha para o presente, que é esse momento que você está me ouvindo, Ele também não é aquele que fica desdenhando do seu presente, do momento em que você está vivendo, e muito menos aquele Deus que, por causa do passado falho, do momento que talvez ainda mantenha a indiferença no coração, Ele também não é aquele Deus que olha para mim e para você e ignora o nosso futuro. Esse não é o nosso Deus. Pelo contrário, na verdade, o passado não importa mais. Em relação ao presente, Ele se faz presente, Ele está aqui e está dizendo para você: eu estou aqui, disponível para você. Se você quiser, mesmo com um nível baixo do seu amor para comigo, vem junta-se comigo, que eu vou trilhar um caminho com você, e o seu futuro vai ser brilhante, glorioso na minha presença. Eu vou te conduzir de um jeito que você vai viver o melhor que eu planejei e sonhei para você. Esse é o nosso Deus. Ele não tem pretensão nenhuma de deixar você para trás, de ignorar você. E a exemplo disso, nós podemos ver aqui como o Senhor trata com Pedro, depois dele ter o negado. Veja como foi o desfecho da história de Pedro. Quando você lê o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, Marcos registra, queridos, logo no início, no versículo 1, que no primeiro dia da semana, após a morte e o sepultamento de Jesus, algumas mulheres vão ao sepulcro de Jesus. Chegando lá, o que acontece? Elas encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio. Ao entrar no túmulo, elas viram um jovem vestido de branco, e de repente aquele jovem vira para elas e diz assim, versículo 6, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, Ele ressuscitou. Aí você pode dizer um amém bem forte, irmão. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar que o puseram, ou que o tinham colocado, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. Percebe como que ele trata Pedro? Queridos, Deus usa esse varão para mandar um recado para os discípulos de Jesus, e aqui Deus particulariza o recado, quando ele diz assim, fale aos discípulos dele e a Pedro. Deus estava dizendo assim, Pedro, eu não olho para o seu passado, eu quero te dizer que eu ainda conto com você. Diga a Pedro, diga a eles e a Pedro, que podem ir adiante dele, porque ele vai aparecer, ele vai estar com vocês na Galileia, como disse. Depois de algumas aparições,
após a sua ressurreição. Agora, em João capítulo 21, nos mostra que Jesus aparece a eles na praia, próximo ao mar de Tiberíades, já na Galileia. E lá nós temos a seguinte narração, o seguinte registro. João capítulo 21, a partir do versículo 15, eu quero ler. Verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, abre aspas, parênteses aqui. O que aconteceu, queridos? Nos versículos anteriores, você vai ver que Jesus já tinha aparecido para algumas pessoas. Algumas aparições dele, pós-ressurreição, já tinha acontecido. Em um determinado momento aqui, eu acredito que essa notícia chega para Pedro. A Bíblia não diz, mas eu creio que essa notícia chega para Pedro, e de repente Pedro toma uma decisão. Caramba, e não é que ele ressuscitou mesmo? E o cara está aqui na Galileia, aparecendo para os outros, como ele falou que ia aparecer. Aí diante disso, sabe o que é que a Bíblia diz? Que Pedro resolveu ir pescar. Quer saber de uma coisa? Queridos, eu creio nisso, que Pedro olhou para ele, diante dessa notícia que Jesus estava aparecendo. Pedro olhou para ele e disse assim, depois de tudo que eu fiz, quer saber do negócio? Eu vou voltar a pescar. Para mim, a minha história com ele, já deu, já acabou. Eu joguei tudo a perder. Eu neguei ele. Eu fui muito mal com o meu Senhor, vou voltar a pescar. E a Bíblia diz que alguns foram com ele, pegaram o barco, ficaram a noite inteira pescando. Naquela manhã, quando eles estavam se aproximando da praia, Jesus estava ali andando pela praia, e de repente ele grita, ei, amigos, tem alguma coisa aí de comer? E alguém responde lá do barco, não, nós trabalhamos a noite inteira, mas não pescamos nada. Jesus diz para eles, jogue a rede do lado direito do barco, que vocês vão pegar alguma coisa. E aí você sabe o que aconteceu. Eles jogam, e sai a rede carregada de peixes. Eles colocam o barco na praia, e eu acredito que daqueles peixes, eles assaram alguns, e comeram. E tem um evangelista que diz que, dá a entender que quando eles chegaram na praia, Jesus já estava com algo pronto. Não sei de onde ele tirou aquilo, mas já estava com algo pronto para servir a eles também. Então o texto aqui começa dizendo assim, ó, depois de terem comido, Jesus recebe eles na praia, come com eles, e depois disso, Jesus continua a sua tratativa com Pedro. Jesus perguntou a Simão Pedro, versículo 15, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse, apacente os meus cordeiros. Verso 16, Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus disse para ele, apacente as minhas ovelhas. Verso 18, em verdade lhe digo, quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderás as mãos e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Verso 19, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, Pedro, segue-me. Queridos, é importante entendermos o jogo de palavras que Jesus usa aqui nessa conversa com Pedro.
Pois se formos considerar apenas como lemos e entendemos no nosso português, parece que não tem diferença nenhuma na forma de uso, ou de uso aplicada do verbo amar, usada pelo Senhor no texto. Eu já ouvi, por exemplo, alguém dizer assim, Jesus perguntou a ele 3 vezes, tu me amas, porque ele negou ele 3 vezes. Você já ouviu isso por aí? Ele disse, ele negou 3 vezes, então cada um, tu me amas, é para uma negativa. Mas deixa eu te falar uma coisa, a verdade não é isso. E aí cabe um detalhamento do texto, eu quero voltar com você. Na verdade, os verbos que Jesus usa aqui são completamente diferentes. Quando a gente lê no português, parece que ele está dizendo, perguntando a mesma coisa, mas não é. Então preste atenção que isso aqui talvez pode mudar, muita coisa no seu entendimento em relação a essa questão de Jesus e Pedro. No versículo 15, quando ele vira para Pedro, e pergunta, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Antes de falar no verbo aqui, eu quero destacar algo. Saiu? Eu quero destacar algo. Lembra que lá atrás nós falamos que tudo indica que Pedro achava que o amor dele para com o Senhor era diferente dos demais? Aquele momento em que ele olha, João, eu e você não podemos, nós não estamos nessa turma dos prováveis traidores. Lembra que eu destaquei isso? Aqui, a Bíblia me confirma isso. Jesus agora vira para ele e diz assim, Simão, filho de João, você me ama mais do que todos eles, tipo assim, do jeito que você pensava lá atrás. Você me ama mais do que todos estes aqui, Pedro. E é importante, queridos, destacar que esse verbo amar aqui no original, Jesus está usando agapau, que significa amor sacrificial, ou um amor perfeito. Então Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama agapau, você realmente me ama a ponto de ir preso ou morrer comigo? E Pedro responde a ele, sim, o Senhor sabe que eu amo. E na resposta de Pedro, Pedro está usando o verbo que significa filéu, que diz, o Senhor sabe que eu gosto de você. O Senhor sabe que o nível do meu amor por você é apenas um amor fraternal, um amor de amigo. Eu gosto de você. O Senhor sabe disso. E pela segunda vez, Jesus usa o mesmo verbo. Pedro, filho de João, você me ama agapau? E Pedro responde, sim, Senhor, você sabe que eu te amo filéu, você sabe que eu não te amo ao ponto de morrer por você, mas você sabe, Jesus, que eu apenas gosto de você. Percebe que a conversa de Jesus é em torno de levar Pedro a fazer essa reflexão profunda, porque Pedro precisava entender realmente que nível de amor ele tinha. Ele vivia para com Jesus. E aí, queridos, vem a terceira pergunta. Aqui Jesus desce o nível. Aqui Jesus desce o nível. Você vai ver, e a gente viu isso na leitura do texto, que logo depois que Jesus pergunta a terceira vez, a Bíblia diz que Pedro ficou muito triste, porque pela terceira vez, Jesus pergunta a ele, Pedro, você me ama? Agora, quando a gente entende o verbo usado por Jesus, a gente vai compreender por que tamanha tristeza. É porque aqui Jesus desce o nível. Jesus vira para ele e diz assim, Pedro, você me ama, ou seja, Pedro, você me ama, filéu. Pedro, você me ama pelo menos como amigo. Pedro, pelo menos você tem certeza que gosta de mim. Agora imagina Pedro,
A gente fazendo a leitura no texto português, a gente não compreende isso. Mas imagina Pedro. Espera aí, Jesus. Eu já disse que gosto de você. Eu já disse que eu te amo como um amigo, Jesus, que eu gosto. Agora, ele me pergunta se realmente eu gosto dele, pelo menos como um amigo. É por isso que ele se entristeceu. Entende, querido? Jesus desce o nível. E a resposta de Pedro para ele, queridos, foi: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Tipo assim, Senhor, não tem porquê, não tem como tentar te dizer outra coisa. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu apenas gosto de você. É só isso, Senhor, não tem mais nada para te dizer. Eu só gosto. O meu sentimento por você é apenas um sentimento, é um gostar simples e muito fraco. Eu já entendi isso. O que vemos aqui, queridos, é Jesus levando Pedro a fazer nessa profunda análise do amor que ele tinha por ele. E a conclusão que Pedro chegou é: Senhor, eu só gosto. E de um jeito bem raso, viu? Não tem outra coisa para dizer. Eu não posso te dizer outra coisa, o Senhor sabe de tudo. Tudo que eu intentar dizer aqui, o Senhor já conhece o meu coração, o Senhor já sabe. Eu gosto. A conclusão, queridos, dele foi essa. E junto com isso, queridos, Jesus o leva a entender que isto poderia ser alterado e iria ser alterado. Quando Jesus diz para ele, do jeito de morte, que um dia ele morreria como discípulo, como seguidor de Jesus. No versículo 18, 19, registra assim: em verdade, lhe digo, que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderás as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você quer ir. O 19 diz, Jesus disse isso, exatamente para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Todos nós sabemos da história, como que Pedro morreu? Crucificado. Porque ele era seguidor de Jesus. Só que com uma diferença. Os historiadores dizem que no momento em que ele foi levado para ser pregado na cruz, de repente ele para. Vocês vão me crucificar, assim como fizeram com meu mestre, mas eu não quero que seja assim. Me crucifique, mas coloca a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Com essa atitude, Pedro estava olhando para Jesus e diz assim: Jesus, agora eu te amo, agapau. Agora eu te amo de verdade. Agora eu te amo, Jesus. Entende? É por isso que Jesus diz para ele: Pedro, vai chegar um dia em que você, ou as suas mãos serão estendidas, outro vai te cingir, e você será levado para onde você não quer ir. Entende, queridos? Jesus estava falando exatamente da sua morte. E depois disso, ele vira para Pedro e diz: Pedrão, vem, segue-me. E com esse segue-me, Jesus estava dizendo para ele: Pedro, por mais que você tenha falhado, Pedro, e você falhou sim, você foi muito mal comigo, foi difícil, você me negou, mas deixa eu te dizer uma coisa, Pedro, isso não muda o que tenho para você. Pedro, você continua fazendo parte do meu time. Pedro, você permanece dentro dos meus planos, eu continuo contando com você. Então, Pedroca, vem, segue-me. Sabe o que estava acontecendo aqui, queridos? Qual foi a expressão que Jesus usou quando chamou Pedro lá atrás? Quando ele estava pescando. Jesus chega para ele e diz: Pedro, segue-me.
E a Bíblia diz que no mesmo instante, Pedro deixa o barco, porque era pescador, as redes, e começa a seguir Jesus. Jesus, com este segue-me aqui, depois dessa saga de traição de Pedro, ele diz: Pedro, eu estou disposto a começar tudo de novo com você. Bora lá? Bora lá, que o plano não se frustrou, que a nossa história não acaba por aqui, porque você me negou. Bora lá. Você vai trilhar um caminho comigo que vai te levar a viver um amor tão grande por mim, que do mesmo jeito que a minha palavra, o meu alerta para você, que você iria negar que me conhecia, até que o galo cante, um dia você vai ver esta palavra que se cumprir na sua vida, você vai morrer por minha causa de um jeito que vai ficar mais do que provado que realmente você me ama. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Com esse, segue-me. Entende? Então, se a conclusão para mim e para você hoje é que o nosso nível de amor por Ele é assim, é baixo, é ruim, está muito distante daquilo que precisa ser, ei, levante os olhos e olhe para o Senhor, porque a proposta dEle é nos restaurar, é pegar nas nossas mãos e começar a trilhar esse caminho, até que um dia a gente possa olhar para nós mesmos e ter uma consciência: Jesus, agora eu te amo. E deixa eu te dizer uma coisa, se nós queremos ser cristãos prontos para enfrentar os últimos dias, nós precisamos aprender a amar a Deus. Sabe o que eu fico pensando, queridos? Eu não sei se nós vamos passar por isso, mas se eu e você como cristãos chegarmos a experimentar aquele momento que a Bíblia diz que quem não aceitar a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. E se aceitar a marca da besta, está passando por outro lado, para o lado do Satanás, do chifrudo. Agora pensa comigo, se nós formos enfrentar esse momento, acabou a comida na sua casa, a conta bancária foi travada, todos os seus bens não têm como ser movimentado, e agora só tem uma escolha para você: você vai aceitar a marca da besta, ou vai olhar e dizer assim: não, porque o meu amor por Ele é maior do que tudo isso, que eu morra, que a minha família morra, mas eu não vou deixar de amá-lo, eu não vou negá-lo. Se eu e você fôssemos submetidos a isso agora, quantos aqui permaneciam fiéis a Deus? Quantos pais teriam coragem de olhar para os seus filhos e dizer assim: queridos, só nos resta nos abraçar, procurar uma toca para nos enfiar e esperar Jesus vir nos buscar ou a morte chegar, mas nós não vamos ceder ao diabo. Quantos fariam isso? Sabe qual que é a impressão que eu tenho? Que muitos falavam, ia fazer assim: que bobagem, pode colocar a marca aqui. Não, coloca aqui que é melhor, vai ficar mais visível. Sabe por que é isso, queridos? Porque o nível do nosso amor para com Ele está tão ruim que a gente nega Ele por coisas miseráveis. Imagina se chegarmos ao ponto de sermos provados a esse nível, que a única coisa que vai nos restar é Ele e mais nada. Percebe? Se eu e você queremos estar preparados, desejamos isso, deixa eu te dizer, é mais do que urgente a gente fazer, buscar com que o nosso amor por Ele aumente e aumente consideravelmente nesse tempo, porque o cerco está se fechando. E o Senhor tem nos falado muito nesses dias: alerte a minha igreja. Eu não estou aqui ministrando essa palavra para você apenas para cumprir mais uma tabela, mais uma reunião. Eu estou aqui debaixo de um mandato do Senhor: fale isso à minha igreja. E você e eu precisamos pensar nisso. Por último, nós precisamos estar atentos, queridos, a alguns sinais que vão demonstrar
que podem demonstrar se o nosso amor por Ele está aumentando ou não. É o último ponto da nossa reflexão, e ele é, eu preciso que você entenda isso: quem ama, obedece e trabalha. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, palavras do próprio Jesus, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guarda aqui é obedece. Então nós podemos ler esse texto assim, e o tem é conhecimento. Então nós poderíamos ler esse versículo assim, ó: aquele que conhece os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Palavras do próprio Jesus. E ele diz aqui que a nossa obediência aos seus mandamentos é sinal de quê? De que o amamos. Logo subentende que a desobediência, claro, é sinal de que não o amamos. Além disso, no desfecho final da história de Pedro com Jesus, fica evidente que o Senhor espera serviço de quem o ama. Foi por isso que o Senhor disse a Pedro: se você me ama, então, Pedro, por 2 vezes ele disse: apacente os meus cordeiros. E uma vez ele vira para ele e diz: você me ama? Beleza, então pastorei as minhas ovelhas. Percebe que isso é serviço, é trabalho? Agora, traz isso para a geração de cristãos que nós estamos hoje, vivendo hoje, presenciando hoje. Queridos, a maioria não quer se envolver com serviço no reino de Deus. Que tipo de amor é esse por Deus? Que não se interessa pela causa dele, que não quer se envolver com o trabalho do seu reino. É verdade ou não? Preste atenção numa coisa, tenha isso em mente. Se há desejo de servir, trabalhar para o Senhor, é sinal de que o amor por Ele está crescendo, aumentando. O contrário também é verdadeiro. Se não há desejo, significa que o caminho está sendo inverso. Ao invés do amor estar aumentando, crescendo, ele pode estar diminuindo. Ele pode estar ainda atingindo níveis mais baixos a cada dia, se não tem desejo de servir e trabalhar no reino de Deus. E para ficar mais claro isso para você, na sua mente, no seu coração, é bom que a gente entenda uma coisa: pode existir trabalho sem amor, mas não tem condições de existir amor sem que isso redunde em trabalho, serviço, entrega. E o Senhor quer nos fazer entender isso nesses dias. Trabalhar pode ser movido, ou pode vir à existência por muitas motivações. Só que se a motivação não for o amor, vai chegar um momento que essa pessoa vai se frustrar e tudo vai desmoronar, ela vai desistir do trabalho. Agora, quando o amor, o trabalho, o serviço é fruto de um amor imenso pelo Senhor, queridos, pode acontecer o que tiver que acontecer, esse trabalhador no reino vai permanecer, por mais que ele viva momentos difíceis e de desejo ardente de desistir. Algo dentro dele, que é o amor dele para o que o Senhor vai gritar e dizer: não, não importa o que fizeram comigo, não importa o que eu estou sofrendo, eu não faço isso por ninguém, nada aqui, eu faço porque eu amo, eu entendi o que ele significa para mim. Teve uma época na nossa vida, queridos, que eu vivi um momento de muita frustração com vida de igreja e ministério. Você não tem noção do que a gente viveu.
E eu me lembro que o desejo de desistir de ministério veio na minha mente e no coração incontáveis vezes. E todas as vezes que isso vinha, sabe, aquela revolta, não era revolta com a igreja em si, mas era uma revolta com aquilo que muitos líderes faziam e ainda fazem com a igreja. Usam a igreja de todas as formas para benefício próprio, enriquecimento ilícito e um monte de coisa que você sabe assim como eu. Maltrata as pessoas, usa as pessoas, e quando a pessoa parece que não tem mais nada para oferecer, simplesmente descarta a pessoa. A minha revolta era por causa disso. E eu me lembro que nessa época nós estávamos na África em missões, e olhando para esse quadro com o meu coração revoltado, Senhor, eu não aceito, eu não concordo com o que estão fazendo com a tua igreja, eu não vou fazer parte disso, Jesus. Eu não quero compactuar com isso. Se esta é a tua igreja, eu não quero fazer parte disso. E em momentos assim, queridos, de tamanha revolta, que tudo o que eu queria era desistir, Jesus chegava para mim e dizia assim: ei, você deve continuar, sabe por quê? Porque eu também não compactuo com isso. Eu não faço parte disso. Não é assim que eu quero que a minha igreja e os meus filhos sejam tratados. Então, filho, por mais que você esteja ferido, continue por minha causa. Percebe? E esta é a razão pela qual eu estou aqui hoje falando com você. Porque eu entendi que eu poderia continuar, permanecer, não baseado em qualquer resultado ou coisa aqui, mas por causa dele. Entende? Porque ele é a razão de tudo que existe na nossa vida. Para não ficar sem Bíblia no ponto. Onde é que a gente vê, queridos? Além dos textos que nós já lemos, João 14, 21, e logo em seguida eu citei as frases de Jesus a Pedro, onde ele diz: se tu me amas, trabalhe, cuide das minhas ovelhas, pastoreie o meu rebanho. Faça isso, Pedro. Quando você lê Apocalipse capítulo 2, você vai ver a palavra que Deus dá a João, dirigida à igreja em Éfeso. No capítulo 1, você vai ver que João teve uma visão, onde ele vê 7 estrelas e 7 candeeiros, ou candelabros. No capítulo 2, a mensagem é direta à igreja de Éfeso e ao pastor daquela igreja. E Deus vira para ele e diz assim: eu conheço as obras que você realiza, eu sei do esforço que você tem, ou seja, do trabalho que você desenvolve, eu vejo que você é perseverante, está no versículo 2, e quando chega no capítulo 4, ele diz assim: porém, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Ou seja, Deus estava confrontando ali um pastor e uma igreja que trabalhava, que fazia muito, que servia muito, mas em contrapartida Deus vira para ele e diz assim: eu tenho porém contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, você está apenas trabalhando para mim, mas você não me ama. E a mensagem, queridos, aqui é uma só. Depois disso, ele vira para aquele anjo e diz assim: lembra-te, pois, versículo 5, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Porque se você não se arrepender, ou se você não se arrepender, entenda uma coisa: eu virei, eu vou tomar o candeeiro de você. Ou seja, eu vou pegar a minha igreja de volta, pastor. Entende? Eu vou remover do seu lugar o candelabro. Sabe qual é a mensagem aqui? Se você não me ama, eu não quero o seu trabalho. Se você não me ama, pouco me importa o que você pode fazer para mim. Porque antes do seu serviço e do seu trabalho, eu preciso que você entenda que eu me interesso é por você. Eu quero é você. Existe amor.
Existe trabalho sem amor. Mas não pode existir amor sem trabalho. Como é isso hoje na sua vida? A minha voz se foi. Como é isso hoje na sua vida? A gente vive uma geração de cristãos, queridos, que vive com belos discursos e belas canções o tempo todo. Mas quando o Senhor o chama para um envolvimento no seu reino, não quero, isso não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, com isso você está dizendo: Jesus, eu apenas gosto de você, eu tenho uma simpatia por você, mas eu quero te dizer que eu não te amo ao ponto de me entregar, de me envolver contigo. É isso que a palavra de Deus nos diz nesta oportunidade. E se esse tem sido o seu comportamento, isso aponta para o nível de amor que você tem pelo Senhor. E se amanhã isso ainda permanecer no seu coração e na sua mente, isso vai demonstrar para você que o seu amor não está aumentando. Ele pode estar, é menor do que estava hoje. Você pode fechar os teus olhos. Assentado no seu lugar, eu gostaria, para terminarmos, que fizéssemos algo neste lugar. Qual é a leitura, a autoanálise que você faz ou que você tem feito de você mesmo, enquanto você escuta, ouve essa ministração? De olhos fechados, você que tem entendido que o Senhor está falando com a sua igreja através dessa palavra. O objetivo, queridos, de estar falando com você sobre isso é de nos levar a encarar a verdade sobre nós mesmos diante do primeiro e grande mandamento, que é: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E para concluir, permita-me voltar em um ponto com você. Quando nós estávamos falando da terceira negação de Pedro, logo depois que isso acontece, o galo canta. E então a Bíblia diz que naquele momento, ele foi encontrado pelo olhar do Senhor. A Bíblia diz que Jesus voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Eu acredito que assim como eu, você crê na palavra. Você crê no que Jesus disse. E certa vez ele disse assim, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu estarei no meio deles, no meio de vocês. Nós estamos em um número maior do que 2 ou 3 aqui. O que me leva a crer que Ele se faz presente nesse lugar. E se Ele se faz presente aqui, eu quero desafiar você a tentar permitir que Ele te encontre com um olhar, assim como encontrou com Pedro, ou encontrou Pedro naquele dia. Por isso que eu gostaria que você fechasse os teus olhos, porque é com o olho do teu espírito, é com o teu espírito que você vai encontrar esse olhar de Jesus aqui. Diante da verdade da sua vida, tenta olhar para Jesus agora e receber dele a resposta de qual é o nível do seu amor para com ele. Por que que é importante a gente ouvir isso dele? O nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que ele é enganoso e
desesperadamente corrupto. Mesmo sabendo da nossa condição, de como nós estamos vivendo, pode ser que a nossa alma insista em dizer para nós: não, eu amo o Senhor. Mas, queridos, diante da verdade da sua palavra, se você permitir que o olhar dele te encontre, ele vai dizer para você: ei, bonitão, está vendo que você não está com essa bola toda? E de repente ele vai começar a te mostrar, assim como mostrou para Pedro, que ele não o amava como ele achava. Pedro, você me ama, agapau, você me ama ao ponto realmente de morrer por mim. Você consegue experimentar isso com o Senhor neste lugar? Você consegue permitir que o Espírito Santo te envolva desta forma? Queridos, quando nós nos encontramos com esse olhar, a ficha cai, não tem como o engano permanecer, não tem como o achismo permanecer reinando na nossa mente e no nosso coração. Nós vamos entender qual tem sido realmente o nível do nosso amor para com Ele. Espírito Santo, aqui estão, Senhor, as nossas vidas. Aqui estão, Senhor, os teus filhos, a tua igreja. Senhor, a noiva que o Senhor tem trabalhado para preparar neste lugar. Oh Deus, eu sei que o Senhor tudo sabe. O Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor nos perscruta, oh Deus. O Senhor é aquele que sabe tudo a nosso respeito. O Senhor sabe assim da condição do coração de cada um, do nível do amor de cada um de nós para contigo. Oh Deus, o Senhor sabe que na maioria das vezes nós não te amamos de verdade, Jesus. Nós apenas gostamos de você. Nós nos sentimos bem com a proposta de te servir. Nós nos sentimos atraídos pelas bênçãos que o Senhor pode estar disposto a nos dar. Senhor, o Senhor sabe dessa verdade. O Senhor sabe que na maioria das vezes nós temos sido uma igreja que não te ama tão alto assim, tão verdadeiramente assim. E é por isso, ó Deus, que nós nos rendemos. Nós nos rendemos aos teus pés. Nós te pedimos, ó Deus, perdão. Nós te pedimos, Jesus, perdão. Porque quantas vezes, ó Deus, em meio a belos discursos, há tantas, ó Deus, canções que entoamos, há até lágrimas que derramamos, nós temos nos enganado a nós mesmos. Nós temos caminhado de forma a pensar que te amamos, mas em contrapartida a isso, Senhor, nós não nos entregamos, nós não nos envolvemos, nós não estamos dispostos a quase nunca renunciar a nós mesmos, matar a nossa vontade, deixar o nosso eu, abandonar os nossos sonhos. Nós não estamos dispostos, Deus, a abrir mão da terra e conectar com o céu. Na verdade, Deus, o que há em nós é uma disposição forte para te resistir o tempo todo. E diante de tudo isso, a nossa conclusão, Deus, ela não pode ser outra, e o Senhor sabe disso. Nós não temos te amado,
nós não desejamos a Tua presença, nós não temos sede pela Tua presença, Senhor. O Senhor não mexe com a nossa estrutura, mas eu quero orar, eu quero clamar por mim e por cada um que está aqui. Derrama misericórdia sobre nós, muda a condição do nosso coração, permita-nos, Jesus, ouvir do Senhor mais uma vez neste lugar. Segue-me, vem, permita-nos, nos dê essa graça de entender que apesar de tudo isso, apesar dessa performance, onde demonstramos um amor tão raso pelo Senhor, permita-nos saber que o Senhor ainda conta conosco, que nós ainda fazemos parte da Tua igreja, que nós ainda podemos estar lá, no momento em que o Senhor, o noivo, Jesus, virá buscar essa igreja, e que para isso, Deus, nós venhamos ser como o Senhor deseja tê-la, uma igreja apaixonada, uma igreja desesperada pelo noivo, pela chegada do noivo. Nós não vamos desistir, Senhor, nós nos rendemos. O Senhor sabe da verdade a nosso respeito, mas ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a vencer a nós mesmos, e que possamos crescer, que nesses dias possamos experimentar um grande mover, um grande avivamento no âmbito pessoal, que venhamos Te buscar como nunca, que venhamos Te desejar como nunca, que venhamos, Senhor, nos gastar diante do Senhor como nunca, porque essa entrega, esse envolvimento, que vai fazer com que o nosso amor pelo Senhor cresça. Obrigado, Senhor, porque eu sei que esta palavra não é uma palavra de condenação, é uma palavra de salvação, é uma palavra de restauração, é uma palavra de alinhamento, Deus, onde tudo que o Senhor deseja é que o nosso coração seja alinhado com o Teu, para assim cumprir o propósito do Senhor para nós neste lugar. Te damos graça, Deus.